Mais uma parábola da nossa série. Nós estamos naquela série de parábolas, né? E hoje a gente vai estudar a parábola que, na minha perspectiva, vocês vão ouvir opiniões diferentes, ela é muito mal usada, muitas vezes, porque ela é usada para pedir dinheiro, com frequência, que é a parábola dos servos fiéis e do seu senhor, e os servos fiéis dando os seus talentos. Normalmente ela é usada para levantar recursos. Como você tem usado o seu dinheiro na obra de Deus, né? Então essa é a ênfase maior, né? E como os irmãos sabem, eu trabalho em ministérios, né? Então eu estou muito envolvido com esses tipos de eventos, e é muito comum esse texto vir à tona na hora do apelo financeiro. Precisamos de recursos para levar o evangelho até a África. E aí vem, como você tem usado seus talentos? Como você tem usado seus recursos? Mas eu particularmente acho que isso é uma consequência. O princípio ele é mais profundo que isso, né? Uma consequência do princípio que a gente vai estudar hoje. E aí vem também a parte do dinheiro. Mas muita gente foca muito no dinheiro nessa parte. E eu quero hoje à noite, eu não vou trabalhar isso, porque para mim o dinheiro é uma consequência, como é a sua vida servindo a Deus lá fora. Eu quero trabalhar os princípios que esse texto tem e que podem nos ajudar muito essa noite, né? Essa série, eu não sei se para aqueles que perderam, se estão acompanhando no YouTube as gravações, ela tem falado muito ao meu coração, né? Até comentei isso, acho que com o pastor Jonas essa semana, acho que foi com ele, que realmente o preparo dessas mensagens tem sido uma exortação na minha vida, e principalmente porque esses dias eu estou muito corrido, né? Estou numa correria enorme, muito trabalho, é um período que se os irmãos não vão acreditar, mas eu começo às 5 para as 6, às 9, é uma correria muito grande. Eu trabalho em casa, graças a Deus, pelo menos isso, não tenho translado não, né? Translado não tem, então isso facilita um pouco, mas tenho trabalhado muito. Então quando eu paro e sento e separo umas horas por dia para estudar o texto, para trazer a palavra para vocês, tem sido um confronto ao meu coração. E nessas últimas 3 semanas a gente tem falado bastante sobre coração. Não sei se os irmãos lembram. Onde está seu coração em tudo isso? Por isso que na abertura eu perguntei se esse hino realmente, esse cântico espiritual, realmente faz sentido na sua vida. Lembra, semana passada a gente estudou que o conhecimento, né, de Deus, ele está muito relacionado às nossas ações. Porque a gente recebe um conteúdo, processa ele na nossa mente, consolida no nosso coração e expressa e revela através das nossas atitudes. Isso é muito forte e a gente vê isso muito nos nossos filhos pequenos, né? Não sei se quem teve filho aqui sabe disso. Às vezes você fala e você sabe que o conhecimento não chegou nem perto, né, de ser adquirido, porque está muito longe do coração ainda. Nem sei se foi processado na mente, né? Porque você vê que está indo todo. Você fala, não vai lá, ele vai lá, né? Não faz isso, ele faz isso. Porque ainda nem chegou, ou melhor, talvez esteja processando um pouquinho, mas para que as ações reflitam, ela tem que passar pelo coração, ela tem que se consolidar no coração, para que eu revele isso através da minha vida, no meu dia a dia, naquilo que eu faço, nas minhas atitudes, nos meus negócios, quando eu estou dando uma aula, na minha atitude como professora, no meu trabalho como uma nani, no meu trabalho como alguém que cuida de casas, no meu trabalho no hospital, né? Tem vários tipos de trabalho aqui. No meu trabalho em casa, fazendo sistemas, o Rodrigo, alguma coisa na hora, por lá que eu não sei o que direitinho que ele faz, mas está lá fazendo. Ele está lá desenvolvendo um trabalho para a glória de Deus, que não necessariamente diretamente relacionado a uma igreja, mas como você pode ser esse farol no seu trabalho, seja qual for, sendo luz, sendo alguém que seja muito competente, que as pessoas vão ver e falar, nossa, você faz seu trabalho com fidelidade. Por quê? Porque eu sirvo ao meu Deus, e servir ao meu Deus envolve também fazer bem o meu trabalho. E o texto de hoje, ele vai falar um pouquinho sobre essa ideia que nós temos de talentos e dons. Dons e talentos. A gente não estudou ainda dons e talentos, eu sei que as mulheres estão estudando Galize,
A Liz me falou para mim agora, a partir de quinta-feira ela vai começar a estudar os dons, né? É isso mesmo? Então isso é muito joia, com a Liz vai estar trabalhando isso. A gente vai entender um pouquinho hoje qual que é a nossa responsabilidade em tudo isso. Se realmente isso está aqui na nossa mente e ainda não desceu para o coração, ainda está sendo processado, ou talvez nem foi processado, você está aqui só cumprindo um ritual. Eu tenho que ir na igreja, senão o pastor me liga. Eu tenho que ir na igreja, senão acontece isso. Se eu não for na igreja, eu não cumpri meu ritual. E nós vimos na semana passada que o Deus ele não está à procura de rituais, ele está à procura de relacionamentos profundos. E a gente vai estudar isso hoje um pouquinho mais. Tá bom? Acompanhe comigo a leitura de Mateus 25, dos versículos 14 a 30. Essa parábola muito interessante que nós vamos estudar essa noite. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos, e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, e colhe onde não plantou, e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-o ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem tirado, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, esse texto não é um texto dizendo assim: você tem que ser um bom aplicador financeiro. Não é isso que ele está querendo dizer. A parábola de Jesus, ela é muito mais profunda que um aspecto financeiro aqui. Lembra que as parábolas, Jesus usou na boa parte do seu ministério, no final do seu ministério, as parábolas para que facilitassem ao povo o entendimento. Só que as parábolas tinham um ensinamento muito profundo. Não é um ensinamento raso como a gente lê aqui e fala: oh, aquele que investe bem. Não é isso. Tem mais coisas por trás que Jesus está querendo dizer. E ele quis fazer isso para explicar e para que as pessoas compreendessem o ensinamento, porque as pessoas estavam tendo dificuldade de entender a mensagem da cruz. E essa realidade permanece até hoje. Pessoas que têm uma dificuldade muito grande de entender a mensagem da cruz. Como assim um homem, um Deus, né, se tornou homem, veio aqui,
viveu, não pecou, morreu na cruz, ressuscitou? Não faz sentido. E as parábolas vêm para ensinar, para explicar como devemos viver olhando e conhecendo cada vez mais esse Deus que se fez homem, se tornou um de nós, por nós, a ponto de morrer na cruz do Calvário, pagar os preços dos nossos pecados. O lugar que era nosso, Ele colocou o próprio Filho, que era Deus. Isso é bem interessante, meus irmãos, é muito forte. É muito forte a gente entender. Quando a gente entende o Evangelho, não tem como eu não ser o farol que brilha à noite e fazer a diferença. Lembra? A conexão com a semana passada é muito importante aqui. Porque a semana passada a gente estudou a parábola dos 2 filhos. Os 2 filhos, eles foram julgados, eles foram analisados não pelo que eles disseram, mas sim pelos que eles fizeram. Um falou, eu vou, e não foi. E o outro falou, eu não vou, e foi. Então, na realidade, eles foram julgados, questionados pelas ações, e não pelo que eles falaram. Porque a gente viu semana passada que todo conhecimento ele vem, processa aqui na nossa cabeça, ele consolida no nosso coração e ele se revela pelas nossas ações. Quem nós somos é revelado em nossas ações, meus irmãos. Quem nós somos é revelado em nossas ações. E a gente vê, tanto é que você fala, pastor, mas eu peco. É porque você é pecador. Mas você já entregou sua vida a Cristo, você perante Deus, aos olhos de Deus, mesmo sendo pecador, você é santo. Você é santo porque Ele pagou o preço por você. Ele não pagou o preço só dos pecados de hoje. Ele pagou o preço dos pecados do passado, seu, do presente, e pecados que você ainda vai cometer, já estão pagos na cruz. Esse é o nosso Deus. Portanto, na parábola da semana passada, a gente aprendeu que conhecimento de Deus é revelado em suas ações. Se você diz, eu conheço a Deus, as suas ações têm que ser reveladas, têm que ser coerentes a esse conhecimento. Nós vimos semana passada que os fariseus, quando questionados, quando ouviram a história, o ponto de Jesus, e Jesus diz, os cobradores de impostos e as prostitutas chegarão primeiro que vocês. E os fariseus eram autoconhecedores da palavra de Deus, conheciam de ponta a ponta a lei, a palavra de Deus, mas ela ainda ficava nesse âmbito. Ela não descia, ela não consolidava no coração, ela não passava a ser um princípio que seria revelado nas suas ações. E a gente vê através da vida dos fariseus. Então, a lição de hoje é que se você diz conhecer a Deus, as suas ações precisam revelar quem é Deus. Porque senão você ainda talvez esteja aqui. Você está ouvindo, você vem aqui, domingo à tarde, ouve o gordinho do pastor Eduardo, né? Ainda estou um pouquinho acima do peso, mas estou chegando lá. Ouve ele e diz... saí daqui empolgado. Mas lembra da outra parábola? Sai empolgado. A hora que entrou no carro, já foi embora aquele princípio. Não foi semeado, não desceu o coração, não entrou no coração e não ficou consolidado aquele princípio. E aí, consequentemente, quando chega a sua semana, você vai refletir tudo menos Deus, porque Ele não está consolidado no seu coração. E conhecer a Deus é fundamental, meus irmãos. A gente saber quem é o nosso Deus faz todo sentido na nossa vida diária. Se você não consegue conectar a sua vida diária com Deus, talvez é porque ainda você não conheceu a Deus. Você ainda não adquiriu todo o conhecimento de Deus. Você já ouviu falar de Deus?
Você já leu sobre Deus, mas ainda você não adquiriu o conhecimento de Deus. Na realidade, se a gente fosse a fundo, quando aquele alarme toca, o meu toca às 5 da manhã. Eu já contei para vocês que eu estou com esse processo aí. Eu não sou de levantar de manhã, mas estou tentando. Estou levantando, não sei até quando vai, vamos ver. 5 da manhã toca o alarme. Qual deveria ser a primeira reação? Obrigado, Senhor, porque eu não acordei morto, né? Acordar morto é ótimo, né? Porque eu estou respirando. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu uso CPAP, porque pelo menos eu estou vivo. Obrigado. Eu uso, é terrível, mas beleza. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tem um baita de um equipamento de oxigênio na minha cozinha, porque eu tenho que dormir com oxigênio. Porque nas montanhas eu não entendo com oxigênio. Obrigado, Senhor, porque pelo menos eu tenho filho. Obrigado, porque pelo menos eu tenho uma família. Ninguém está doente. Obrigado, Senhor. A ideia do contentamento, ela está muito revelada o quanto você conhece a Deus. O quanto você conhece a Deus é revelado em suas ações. Se Deus não é nada para você, as suas ações vão refletir tudo menos Deus. Não vão refletir princípios. Talvez você não tenha ética. Talvez sim. Mas mesmo que você tenha e você não conhece a Deus, não vai te levar aos céus. Porque para ir para a eternidade com Cristo, não são éticas. É a pessoa de Jesus Cristo que transforma e você vive dentro de uma boa ética. É bem diferente. E o texto de hoje, a gente vai olhar os personagens. Vamos observar cada um dos personagens e pensando nesse ensinamento do conhecimento de Deus, é revelado em suas ações. Os dois primeiros, os servos fiéis, os que agiram, de fato, o que acontece aqui é que os dois primeiros servos, eles tomaram uma decisão de fazer o que era correto. Mas, talvez você pense assim, pastor, mas o outro fez alguma coisa errada? Ele protegeu o dinheiro do seu senhor. Mas por que? Olha a intenção e a atitude do outro. A gente vai entrar um pouquinho mais nisso. Porque de fato ele protegeu para que ele não perdesse nada, porque o patrão era severo, não foi isso que ele falou? Que o Senhor é severo. Mas será que ele estava cuidando dos recursos do seu Senhor? Ou ele estava olhando só para si? Ou pior, ele não conhecia o seu Senhor. Ele não conhecia o quanto o seu Senhor é gracioso, o quanto o seu Senhor o ama, e o quanto o seu Senhor colocou nas mãos dele recursos que era dele, do seu Senhor. Então a falta do conhecimento, a falta do entendimento levou ele a uma atitude de medo e proteção. Os servos fiéis que agiram, versículo 20 diz: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. Eles dobraram os recursos. Né? Isso aqui para levantar dinheiro, gente, é uma festa. A galera deita e rola, tá? Depois vocês cortam isso no YouTube, senão eu sou mandado embora da minha missão, da missão do trabalho. Mas é verdade, esse texto aqui eu acho que a parte financeira aqui é uma consequência de um coração que conhece a Deus. Não é o que o texto está falando, mas beleza. Depois você corta, não? Estou brincando, não precisa cortar não. Os servos que receberam 5 e 2 talentos representam aqueles que compreendem a generosidade e a confiança do seu Senhor. Na realidade, a ação deles de ir e investir e trazer mais recursos aqui na parábola é a ideia: o Senhor me confiou, eu vou devolver mais, porque eu conheço o meu Senhor. Ele é generoso, Ele é bom, Ele me deu recursos para que eu fosse investir, Ele me deu recursos para mostrando o quanto Ele me ama, o quanto eu faço parte do relacionamento com Ele. Então, o que eu tenho que devolver? O dobro, vou atrás, vou fazer muito mais.
para o meu Senhor, porque eu sei quem é meu Senhor. Eu sei que é Ele que me dá vida. Eu sei que é Ele, quando eu acordo de manhã, que eu estou respirando, é porque Ele quis. Eu sei que quando eu estou depressivo, quando eu estou desanimado, quando tudo está dando errado, eu sei que Ele está olhando para mim. Eu sei que no meio das duras tribulações, Ele está comigo. Porque a palavra diz que Ele estará comigo. Mas a palavra diz que você não é que você nunca mais vai ter provações se você começar a frequentar uma igreja, aceitar Cristo como Senhor e Salvador. A palavra não diz isso. Mas ela diz que Ele estará contigo. Então eu sei quem é meu Senhor. Então o entendimento do servo fiel, do seu Senhor, é que estimulou as ações. O problema do servo infiel, ele devolveu os recursos. Ele não perdeu nada. Mas ele revela o coração dele. Ele diz assim: eu fui, enterrei, protegi, porque eu estava com medo, o Senhor é severo. Olha a visão que ele tem do seu Senhor. Enquanto os outros dois tinham exatamente a oposta. Ser severo porque ele quer as coisas em ordem, isso não é severo. Ser severo porque ele está te confiando algo e ele quer ver você correndo atrás e fazendo muito bem esse algo, isso não é severidade. Mas na perspectiva deste outro servo, que não conhece o seu Senhor, é que ele é severo. Então o que ele fez? Vou proteger meu servo. Não, meu Senhor, não, ele foi proteger ele. Ele escondeu os recursos, porque ele estava com medo, e ele falou assim: eu vou arriscar? Não vou, porque ele é severo, é um mau entendimento de quem é o Senhor. Então o que eu faço? Eu escondo, protejo, estou protegido, né? Ninguém me toca, não me exponho, não me arrisco. E quando voltou para o seu Senhor, o Senhor disse: servo mau, eu tirei recursos, eu compartilhei o que é meu contigo, e você escondeu. Ele não sabia, ele não tinha conhecimento de quem era o Senhor. Ele não tinha, revelando um coração que ainda não havia processado, consolidado quem era o Senhor. Meus irmãos, nós temos que cuidar, porque nós temos esse problema. Muitas vezes nós esquecemos ao Deus que nós servimos. Nós esquecemos quem Ele é. Esquecemos o tamanho dele. Esquecemos o que Ele fez por nós. Meus irmãos, muitas vezes as circunstâncias, as dores, as dificuldades, elas determinam mais as suas ações do que o Deus Criador do céu e da terra. Esse é o nosso coração. E talvez não, com certeza aí que vem o ponto que eu vou à igreja todo domingo, não para bater um cartão, um ritual. É um ritual que eu tenho que fazer. Não, eu vou à igreja porque eu quero conhecer mais do meu Senhor. Eu quero aprender mais quem é meu Senhor. Eu quero servir Ele mais. Lembra naquele estudo que a gente teve em João 13? O lava-pés, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Nosso papel é servir. É para isso que Deus nos criou. Sabe por quê? Você serve porque você conhece o seu Senhor. Em João 13 ele revela que servir é o coração dele.
Se o próprio Deus serve e eu não sirvo, porque se o próprio Deus serve, nosso coração tinha que ser disposto a servir. Lembra, meus irmãos, que um Deus se tornar um homem, não existe maior humilhação, como Filipenses 2 diz. Mas Ele fez por você e por mim. Foi isso que Ele fez. Se tornou homem como um de nós, só que sem pecar, porque também era 100% Deus. A gente já estudou isso. Jesus, quando viveu aqui na terra, era 100% homem e 100% Deus. Porém, Ele abriu mão da sua glória, que um Deus descer na terra é abrir mão da sua glória, para nos salvar, para trazer esperança para nós. Então, conhecer esse Deus e não refletir, é que você ainda não conheceu, é que você acha que conheceu. Eu cresci num lar cristão, meus irmãos, desde que eu lembro, antes que eu lembro das coisas, eu estava num lar cristão. Meu pai foi pastor por 45 anos, mas antes disso ele foi diácono na igreja. Eu sempre estive na igreja. Quando eu nasci, acho que na segunda semana eu estava na igreja. E uma das maiores dificuldades para quem cresce na igreja é que você não enfrentou as coisas terríveis do mundo, viveu, né, diariamente. Então parece que aquilo é o seu único modo de viver. Então aquilo não está consolidado no seu coração, é o seu modo de viver. Eu vou domingo, igreja, até que chega um momento, eu tinha 6 anos, que acho que eu já contei para os irmãos. Uma noite a gente morava afastado, tipo num acampamento, era tipo um acampamento na época, e uma chuva terrível, e eu sempre tive dificuldade com o escuro e dormir. Essas duas coisas não funcionam bem para mim, sempre foi uma dificuldade, desde criança. E escuro, dormir e tempestade, aí bagunçou tudo. Eu tinha 6 anos, eu lembro que eu estava na minha cama, eu lembro até hoje, eu lembro certinho, eu dormia acho que embaixo, na bexiga, meu irmão dormia em cima na beliche, e eu lá, e eu não conseguia dormir. E aquele, mesmo com 6 anos, um pouco orgulhosinho, eu falei, eu não vou chamar minha mãe. Mas começou a ficar coisa feia. E aí eu chamei minha mãe, falei, mãe, deita comigo. Ela falou, claro, filho, claro que eu deito com você. Estou com medo. Ela falou assim, não, tá brava mesmo, tempestade está difícil e tal. Mas eu posso ficar com você, mas deixa eu te contar uma coisa. Não é toda noite que eu consigo ficar com você. Mas tem alguém que consegue. E trouxe o Evangelho, começou a falar o Evangelho. Eu cresci na igreja, porque minha mãe tinha que pregar o Evangelho para mim? Porque eu ainda não conhecia Deus. Era um processo de conhecimento, mesmo eu estando nesse ambiente chamado igreja, a vida toda. E lembro que aquela noite eu entreguei minha vida a Cristo. Falei, Senhor, eu quero o Senhor. Nunca mais tive medo? Não. Tive. Mas eu sabia que Ele estava comigo. Passei dificuldade. Teve noites que eu passei bem difíceis, mas sabia que Ele estava comigo. Então, essa ideia de conhecer a Deus, ela tem que ser revelada em nossas ações. Então, a partir daquele momento que eu reconheci o Senhor como meu Salvador, 6 anos, tem muito que aprender sobre Deus, né? Com certeza, né? Então, naquele momento, minha mãe conta que eu comecei a mudar, mas não que eu estava 100%, nada disso. Mas a partir daquele momento que você tira os olhos de Deus e do seu conhecimento de Deus, você começa a afastar. Você começa a afastar e distanciar, não de Deus, porque você já tem um relacionamento com Ele, se você reconheceu como Senhor e Salvador. Porém, você começa a perder a visão do tamanho e de quem Deus é. Fazendo uma análise dentro da mensagem do domingo passado, a gente estudou que o conhecimento, ele é trabalhado na nossa mente, ele se consolida no coração e ele é expresso nas nossas ações, naquilo que a gente faz. Os servos fiéis,
Na mente deles, o que eles processaram? Processaram a oportunidade de multiplicar os bens que foram dados a eles. No coração consolidou o quê? A confiança no seu Senhor. Eu processei, recebi os bens, e me foi dado, e por isso eu olho para o meu Senhor, eu sei quem Ele é, se consolida no meu coração a confiança que eu tenho nesse Senhor. O outro não teve essa confiança, ele colocou a confiança só nele, por isso que ele se protegeu. Ele não confiava no seu Senhor, porque ele era severo. Eles não hesitaram, agiram imediatamente, pois sabiam que o investimento era um ato de parceria, não de exploração. Olha que interessante. Deus, se você conhece a Deus, se o seu conhecimento de Deus é profundo, quando você carrega a cadeira aqui no final do culto, que a nossa igreja é pequena, a gente tem que fazer tudo aqui, ou antes do culto, você fala, não, mas eu não vou carregar a cadeira. A sua perspectiva muda. A sua perspectiva muda porque você fala, eu estou servindo ao meu Senhor. Eu não estou carregando a cadeira por causa que o gordinho se cansa de carregar a cadeira toda vez. Eu estou carregando a cadeira porque eu sirvo ao meu Senhor. Quando o pastor manda ela falar, quem puder chegar às 4 para ajudar, porque hoje está difícil. Aí você olha e fala assim, nossa, coitado de dó. Não, tem que ter dó de mim não, meus irmãos. Você tem que vir aqui porque você ama o seu Senhor. E você quer servir ao seu Senhor. E não porque você tem dó, que o pastor está cansado. Ah, o pastor vai acabar tendo infarto. Deixa ter. Se é para isso, deixa ter. Venha aqui porque você conhece o seu Senhor e você quer servi-lo. Com a cadeira, o nosso tempo de confraternização, cantando, dirigindo o culto. Então não se torna mais um ritual. E é isso que é muito legal. Porque o Deus quer de vocês, o Senhor quer dos seus servos, relacionamento. Que é o que nós concluímos a semana passada e voltaremos a esse ponto. Ele quer um relacionamento profundo. Ele quer que você conheça cada vez mais Ele, porque quanto mais se conhece esse Deus maravilhoso, esse Deus gracioso, mais você responde de acordo com a santidade desse Deus, de acordo com desse amor imenso desse Deus. É um processo natural. Aí você fala, pastor, mas eu não estou. Então eu estou longe de Deus? Talvez. Então eu perdi minha salvação? Não. Não. Você pode estar longe de Deus, mas não se não escolhe sua salvação. Porque não tem nada que você faça que muda o que Cristo fez na cruz do Calvário. Nada. Ah, pastor, eu tomei uma decisão, mas eu pisei na bola com meu marido essa semana, eu xinguei ele, eu fiquei bravo, eu estou perdido. Não, já foi pago na cruz, meus irmãos. Agora, se você olha para a cruz e fala, já foi pago? Agora eu vou pecar. Fica pago. É que você não entendeu o tamanho do seu Senhor. Você está enterrando o talento ali, ó. Você está guardando, protegendo, porque Ele é severo. Porque você não entendeu o amor manifestado na cruz do Calvário. Você não entendeu a verdade da cruz. Porque se você entender a verdade da cruz, você vai olhar e falar assim, todo dia de manhã, obrigado, Senhor. Obrigado. Porque quando eu piso no bola, quando eu pego, quando eu erro, eu sei que já fui pago. E a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Porque já foi pago. Já foi pago. Mas Ele pede que você confesse. Mas é pago. Tem nada que você vai fazer que vai mudar isso. E isso tem tudo a ver com o conhecimento de Deus. Por quê?
se você acha que você pisando na bola vai mudar o que Cristo fez na cruz do Calvário, você não tem a menor ideia quem é Deus e o que aconteceu na cruz do Calvário. Não tem a menor ideia. Suas ações demonstram um profundo conhecimento do caráter do Mestre. Os servos fiéis demonstraram um profundo conhecimento do caráter do Mestre. Revelaram o desejo de honrá-lo. Essa foi as ações, fruto de um coração que consolidou a confiança no seu Senhor e numa mente que processou a oportunidade de multiplicar para agradar seu bem, seu Senhor. Mas ela foi revelada, através das suas ações, foi revelado o seu desejo e honra de proteger e dar mais ao seu Senhor. Meus irmãos, todos nós temos dons e talentos. Nós ainda vamos ter um estudo sobre dons, as mulheres vão ter a oportunidade de ter antes com a Alice, mas nem tudo que você faz é dom. Algumas coisas são talento. Eu, a vida toda, fui muito bom de futebol. Alguns dizem que não, mas eu tenho um amigo meu que ele ficou mal essa semana, o mês passado, desculpa, porque chegou um rapaz lá que ele nunca viu na vida, falou, prazer, tal, lá na igreja dele, e falou assim, você conhece o Eduardo Mendes? Conheço. Joguei bola com ele, mas jogava uma bola. Aí meu amigo ficou doido, porque era a realização dele falar que era mentira. Então agora eu tenho prova, tá? Então eu jogava bola, operei os 2 joelhos, já acabou, isso aí é história, passado, né? Isso não é dom, isso é talento. Mesmo que alguns achavam que esse talento era meia boca, tá? É polêmico, tá? É polêmico. Mas é um talento. Agora Deus deu dons específicos para cada um de nós. Deus deu talentos, usando a analogia da parábola de Jesus, para cada um de vocês. E o que vocês estão fazendo com esses dons e talentos? Estão guardando? Estão escondendo? Estão protegendo? Porque eu não vou me arriscar com o meu Senhor? Ou eu não quero me expor com os outros? Ou eu estou colocando, honrando o meu Senhor, colocando os meus dons e talentos para servi-lo, para servir os outros. Quando eu sirvo o meu irmão com o meu dom, eu estou revelando pelas minhas ações quem é o meu Senhor. Eu estou revelando o caráter do meu Senhor, que é o que nós vemos em João 13. Quando você socorre uma viúva, uma pessoa, um pobre, você não socorre porque você tem que, eu tenho que fazer o bem. Não, você não precisa fazer nada. A cruz já fez tudo. Porém você socorre porque seu coração talvez tenha um dom de misericórdia. Aquilo explode. Senhor, como pode? E eu tenho condições. Eu vou fazer, eu vou ajudar. Agora, quando você não faz, sabe o que você faz? Você está escondendo. Você sabe que seu coração está explodindo naquela necessidade. Aquela pessoa está passando grandes necessidades. Aquela pessoa está doente, seja o que for. E você esconde. Isso vai revelar que você não entende o dom que Deus te deu. E como você pode servir. E vai chegar o dia, como o final do texto, em que você vai prestar contas disso. O texto fala isso. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. O que você tem feito com os seus dons e com os seus talentos? É isso que o texto... É isso que o texto está tratando. Como você tem respondido com as suas ações? O conhecimento que você tem
do seu Deus, do seu servo. Você tem se protegido? Você não tem tempo para servir? Ele de graça e generosamente te deu habilidades, dons, talentos. E como você tem respondido a isso? Meus irmãos, essa é a chamada para hoje à noite. Essa é a chamada que nós precisamos entender, que nós temos dons e talentos dados pelo Senhor, que devem ser usados na obra do Senhor para com seus irmãos. Talvez seu dom não é o ensino, que o pastor Jonathan, ele tem esse dom. Eu ensino, mas não é meu dom principal, mas é o dom do pastor Jonathan. Quem já ouviu o pastor Jonathan sabe que ele pega tudo no texto e sabe conectar tudo, porque esse é o dom dele. E sabe o que o pastor Jonathan ama fazer? Ensinar. Porque lhe foi dado o dom e ele quer devolver em dobro. Ele não quer esconder, ele não quer ficar lá escondidinho. Deus me deu esse talento, esse dom, mas eu não vou usá-lo, porque eu estou me protegendo. Esse Senhor que nós servimos, Ele é o Senhor generoso, leal, santo, justo. Interessante que ele não dá de igual parte para todo mundo, né? Ele deu proporcional. Então, às vezes você está pensando que o seu dom é menor que o do outro. Não faz diferença. Meus irmãos, deixa eu fazer uma analogia para os irmãos. Se os irmãos acham que quando eu chegar na eternidade, porque eu sou pastor dessa igreja, eu vou ganhar algo diferente que vocês estão enganados. Quando eu chegar na eternidade, se o galardão, o prêmio, for um sonho de valsa, vocês vão pegar o sonho de valsa, e o pastor Eduardo vai chegar em seguida e vai pegar o sonho de valsa. A única coisa que a Bíblia diz que é diferente, sabe o que é? Quando chegar, você pegou o sonho de valsa. Parabéns, servo bom e fiel, Renato. Parabéns, servo bom e fiel, Sandra. Eduardo, parabéns, também o sonho de valsa. Porém, a Bíblia diz que eu vou ter que ser encaminhado para uma outra fila. Uma fila de responsabilidade. Seremos cobrados mais. Sabe do que eu vou ser cobrado? De não exortá-los, de não confrontar seu coração, de não ensinar seu coração a conhecer mais do Senhor Jesus Cristo. Conhecer de Deus. Eduardo, você foi pastor da CCP por um bom tempo. Por que não pregou a minha palavra? Então, meus irmãos, se algum dia eu preguei para você, você sente que eu preguei para você? Não, eu preguei a palavra. Eu não vou hesitar se naquela semana você me compartilhou algo que estava no texto já preparado. Eu não posso fazer isso. É minha responsabilidade te exortar e te explicar a palavra de Deus, para que você conheça mais de Deus e você possa servi-lo melhor, e que suas ações diárias reflitam esse conhecimento que está consolidado no seu coração depois de processado na sua mente. Então, meus irmãos, eu vou ganhar o mesmo sonho de valsa, mas eu vou ter que pegar uma fila diferente. Tiago diz isso. Você vai ter que prestar contas, mas não vou ter prêmio maior. Super legal, não tem prêmio maior e presta mais conta. Mas é assim. Por quê? Porque dentro do dom e das responsabilidades, talentos que Deus me deu, uma delas, colocada por Deus, foi ser pastor dessa igreja. E enquanto for, a palavra de Deus aqui vai ser pregada. Enquanto for, vou ajudar vocês ao máximo a conhecer mais do Deus, do Senhor da vida de vocês, para que vocês possam servir melhor.
Agora, se você guarda para você, você vem, senta, ouve a mensagem, guarda para você. E lá fora, quando o seu dom é manifestado, porque ele vai ser manifestado, meus irmãos. Se você tem o dom de misericórdia, ele vai se manifestar. Seu coração vai ficar inconformado com aquela situação, e você esconder esse dom e não socorrer, tendo condições, você está escondendo, você está sendo servo mau, porque você perdeu a noção do seu Deus, do seu Senhor. Meus irmãos, igreja não é lugar para você vir, sentar e ver algo legal. Isso é teatro. Aí você escolhe qual show que você quer ir. Isso é teatro. Isso é estádio, se você gosta de futebol. Igreja é o local que você vem para servir. Pastor, como que eu posso servir? Não é o pastor falando e vocês entrando e saindo. Por que nós temos o tempo de comunhão, meus irmãos? Porque é muito mais do que sentar, é se relacionar. É você que durante a semana investiu tempo cortando a melancia. Eu acho que é melancia que tem. Eu não sei, estou errado. Cortando a melancia, comprando a pipoca, comprando o salgadinho, fazendo o jantar, né? Que a Sheila traz tudo, né? Todo mundo traz snacks, ela traz um jantar completo, né? Trazer o jantar. Mas eu estou fazendo porque eu estou servindo ao meu Deus. Isso me traz alegria. Isso me faz ficar contente. Mas não por mim, porque eu estou servindo ao meu Deus. Porque eu conheço o meu Deus. Meus irmãos, essa parábola que Jesus conta não é sobre dinheiro. Uma das áreas que as suas ações vão refletir o seu conhecimento de Deus é o dinheiro. Uma. Mas tem um monte de áreas. Tá? É uma delas. Se você tem sido ganancioso, se você não tem sido generoso, isso vai revelar o seu conhecimento de Deus. Meus irmãos, eu conheço pessoas que são ricas financeiramente. E sabe o que elas querem mais? Ser mais ricas. E conheço pessoas que são ricas. E sabe o que elas mais querem? Ser generosas. E não é generoso assim de... então eu tenho que, como outro dia eu ouvi, né? Então eu tenho que pagar dízimo. Não, meus irmãos. A palavra de Deus no Novo Testamento diz assim: eu dou para a igreja porque eu estou alegre. Eu dou em alegria, eu não dou porque eu tenho que pagar. Você paga imposto, porque você não quer pagar e você sabe que tem que pagar. Você dá porque você quer servir. Porque uma igreja, ela precisa de recursos. Pela graça de Deus, essa igreja nos abençoa com tudo. Reduz nossos custos. Pela graça de Deus, eu não sou remunerado pela igreja. Pela graça. Amanhã pode ser que tenha um pastor que tenha que ser remunerado. Mas tem custos. Então, se Deus me colocou no coração servir com o dinheiro, sirva. Mas não é só isso que está dizendo aqui. É muito mais que isso. Sirva carregando cadeira. Sirva preparando o lanche, para que os irmãos tenham comunhão. Sirva olhando as necessidades da nossa comunidade. Sirva aonde Deus tem te dado os talentos. Qual talento Deus tinha te dado? Qual dom Deus tinha te dado? E sirva. Não esconda. Porque se você esconde, significa que você não conhece. E o final do texto, o que ele diz para aquele que não conhece? Condenado. Para os outros dois ele diz o quê? Venha, participe da alegria
da casa do seu Senhor, da alegria do seu Senhor. Venha, participe conosco. O outro, fora, condenados. Separação eterna do seu Senhor. Se você tem escondido seu dom e seu talento, aquilo que Deus tem te dado, por causa do seu ego, normalmente é isso, gente. Você tem permitido o seu ego comandar a sua vida e não o conhecimento de Deus. O seu ego determina o que você tem que fazer. O seu ego determina o que você vai fazer e não o Deus poderoso. Meus irmãos, façam essa reflexão diariamente, porque isso se reflete em cada ação da nossa vida. Porque o conhecimento de Deus, ele começa aqui, processando, ele se consolida no coração e ele se revela em ações. Se suas ações não têm revelado quem Deus é, está na hora de se arrepender. Está na hora de pôr os joelhos no Senhor e falar: Senhor, me capacite, Senhor. Eu estou desanimado. As turbulências dessa vida estão fazendo me entregar. Eu não quero mais fazer nada, eu não quero servir, não quero ajudar, eu não presto. Ó vida, ó céus, lembra do Hart, do desenho? Talvez porque você perdeu a perspectiva do Deus Todo-Poderoso, que te deu dons e talentos para que você servir. E não são as dificuldades dessa vida que vão tirar meus olhos desse Deus. Nada está acima desse Deus. Se você o conhece, você tem esse conceito. Então, quando vem aquela provação, aquela dificuldade, você tem que olhar para Deus e falar: ok, é difícil, mas louvado seja o nome do Senhor. Jó falou isso. Jó perdeu tudo, quase tudo, não perdeu a vida. E ele disse: louvado seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tirou. Porque ele conhecia o Deus dele. Não tinha ficado só no processamento, já tinha sido consolidado. Ele expressou pelas suas ações quem Deus é. Vamos lá. Senhor, queremos te colocar nossas vidas em tuas mãos. Realmente, Senhor, coloca essa chama no nosso coração para que nós sejamos o farol que brilha à noite. E naqueles momentos de tempestades que pessoas ao nosso redor passam, que eles possam ver o farol que brilha à noite, uma luz de esperança, e nós possamos estar dispostos a servir. Nos capacite, Senhor, para que a gente possa estar exercendo esse dom, esses talentos, os dons e os talentos que o Senhor nos deu, que nós possamos estar servindo, mas não para nós mesmos, mas servindo para a tua missão, Senhor. Sabemos que o teu propósito, começado quando desceu aqui na terra, se tornou um de nós. Era que pessoas sejam salvas, que pessoas sejam comprometidas com o Senhor, que pessoas amem o Senhor, que as pessoas tenham um relacionamento profundo com o Senhor, que seja um relacionamento onde colocamos nossas vidas à sua disposição, que seja um relacionamento que reflita em cada detalhe da nossa vida, cada decisão que tomemos no nosso dia a dia, ela reflita esse conhecimento de Deus. E se você tem tido dificuldade de tomar essas decisões, clame ao Senhor.
Nos capacite, Senhor, para nós que temos tido dificuldade de tomar decisões alinhadas com o conhecimento de quem Tu és. Porque o nosso ego pressiona nossas vontades, nossos desejos, queremos as coisas do nosso jeito. Mas, Senhor, nos capacite para que nós possamos servir tão somente o nosso Senhor. Que nós possamos servir o nosso Senhor, que nós possamos honrá-lo, que nós possamos exaltá-lo, e que a nossa vida seja um farol que brilha à noite, seja um referencial, seja o reflexo de quem Tu és. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar, vamos adorar a Deus, vamos responder essa mensagem cantando e colocando nossos corações à disposição do Senhor.